O fio do microfone está enroscado em cima. É? Aonde aqui? Aqui em cima aqui? Tá feia a estética, não é? Vou sair na foto ruim, né? Aqui? Ah, não. Obrigado, Dona. Obrigado. A produção assim ajuda nessas horas. E agora, tá melhor? Assim, por trás da orelha? Tá bom? Tudo certo? Cheguei meio avexado, mas tá bom. Obrigado pela dica. Voltando então, sobre Isaías 53, não é isso que eu estava dizendo? E qual era o ponto que eu estava falando? Sobre o seu ungido. Ah, tá ungido, né? Não, o ungido a gente vai ler aqui no 61, né? Mas eu só quis dar um breve panorama sobre Isaías, que ele traz muitas informações sobre Jesus, muitas outras. Eu só dei alguns 4 ou 5 aí textos para vocês do livro de Isaías, mas ele vai falar de outros aspectos da vida do Messias. Então ele é conhecido como profeta messiânico. Então o capítulo 61, mais uma informação ainda ele traz, que é justamente sobre a unção de Cristo, né? Ou a unção, melhor dizendo, de Jesus, porque Cristo é o próprio ungido. A palavra Cristo é ungido. E em resumo, de uma forma um pouco superficial, o que era unção? O que na verdade significava unção no Antigo Testamento? A unção significa uma capacitação de Deus na vida da pessoa. Então era Deus capacitando a pessoa. Lembra que na matéria passada nós estudamos a respeito do símbolo do azeite, o que significaria o azeite, não é? O azeite então ele representa de alguma maneira a ação do Espírito Santo, né? Lembra que o azeite é que alimentava o candelabro, o castiçal lá no Antigo Testamento, né? Então símbolo de poder também, a unção, que é essa capacitação. Tanto é que nós temos a expressão, né? A pessoa pregou com unção, né? A pessoa é ungida. É claro que hoje nós temos que ter muito cuidado para aplicar esse termo e esse sentido, né? De a pessoa é ungida. Se é cristão, se é discípulo de Jesus, é ungido, tá certo? Com a mesma unção, inclusive, porque não existe hoje, no Antigo Testamento havia sim pessoas que eram ungidas e pessoas que não eram ungidas, ou seja, pessoas onde o Espírito repousava de uma maneira mais enfática e outras não. Na verdade, tem lá uma ou outra exceção em todo o Antigo Testamento, mas via de regra era, o Espírito Santo vinha, né, para ungir reis, sacerdotes e profetas, apenas. Reis, sacerdotes e profetas eram ungidos, onde o Espírito Santo vinha sobre... E aí pode contar, porque talvez se fala mais de Sansão, não era rei, mas era juiz, que é um tipo de governante, né? Então entra na mesma categoria de rei, porque era um governante. Então era o rei, o governante, né? Era o sacerdote, que era o representante do povo para Deus, que é o contrário do profeta, que é o representante de Deus para o povo. Estou falando na perspectiva de Antigo Testamento. Então, sobre essas três figuras, repousava o Espírito Santo de uma maneira mais enfática. Então, eles eram ungidos. Todo o povo não tinha esse privilégio. No Antigo Testamento, isso já muda de figura, porque o próprio Joel, o livro de Joel, o profeta Joel, e lá Pedro vai repetir em Atos capítulo 2, que o Espírito do Senhor, no cumprimento de Joel, seria derramado sobre toda a carne. Então, após a vida, a morte, a ascensão de Cristo, o Espírito Santo foi enviado por Cristo. Não foi isso que ele disse? Quando eu subir, né, for ao céu, enviarei outro Consolador para que esteja convosco, o Espírito Santo da verdade, tal e tal e tal. Então, assim, todo cristão, ele é ungido, ele tem a unção. E o que quer dizer isso, tem unção? Ele tem a pessoa do Espírito Santo habitando na vida dele, morando na vida dele. Que no Antigo Testamento não era assim. Embora esses tinham esporadicamente lá, esporadicamente não, eles tinham a ação do Espírito Santo sobre as suas vidas, mas o Espírito Santo não habitava na vida deles. O Espírito Santo vinha para capacitá-los a exercer algumas, né, tarefas e se retirava deles. Tanto é que quando Davi peca, lá naquele pecado do adultério, do homicídio, ele ora no Salmo 51, verso 10 e 11, se não me falha a memória. Ele faz a oração porque ele sabia dessa realidade, né? Ou seja, que Deus poderia tirar dele o Espírito Santo. E disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, né? Me restaura, me mantém com o coração reto, espírito voluntário. A gente percebe isso na vida, mais enfaticamente na vida de Sansão, por exemplo, quando a Bíblia diz que o Espírito tinha se retirado da vida de Sansão, e mal sabia ele, foi quando os filisteus vieram e aí amarraram,
vazar os dois olhos dele e tal. Então havia essa dinâmica, onde o Espírito Santo vinha sobre a vida da pessoa, ele realizava alguma tarefa lá, né? Na vida de Sansão, inclusive, é mais enfático isso. E veio o Espírito do Senhor sobre a vida de Sansão, e aí ele pegou os portões de Gaza, levou nas costas. Vinha o Espírito do Senhor sobre a vida de Sansão e arrebentou lá as cordas como se fosse um fio, né? Um fiapo queimado. Então essa ação, essa dinâmica a gente vê bem claro nessas passagens aí. Mas no Novo Testamento não. Discípulo de Jesus, o Espírito Santo vem morar na vida dele, habitar na vida dele. Então nós somos habitação de Deus. Falando em habitação de Deus, unção, poder e tudo, nós temos mais uma expressão que ela é usada de uma forma equivocada nas igrejas, que é, por exemplo, a glória Shekinah. Quem nunca ouviu falar disso aí? Né? A glória Shekinah. Primeiro que essa expressão não é encontrada na Bíblia. Ela não existe em nenhum texto bíblico. É uma expressão, de fato, hebraica, mas não tem nenhum texto bíblico que traga essa expressão. Tá certo? A palavra para glória no Antigo Testamento é ikavod, né, que é o ikabod, ikabod, né? Ikavod, tá certo? Essa é a chamada glória de Deus. Na Cabala judaica, o que é a Cabala judaica? É uma espécie de numerologia, misticismo do judaísmo. É como se fosse uma ramificação do judaísmo. É um movimento, né, do judaísmo. Da religião judaica sai esse povo místico. A numerologia é a Cabala. E na Cabala eles então criaram uma expressão Shekinah, designando a habitação de Deus. Então a habitação de Deus, a palavra, eles tomaram como Shekinah, que não é nem também essa pronúncia, mas vamos usar esse portuguesamento aí, né? Shekinah para eles quer dizer morada de Deus. Então olha como não tem nem sentido eu falar assim, não, derrama sobre o teu Shekinah. Como que é a música lá? Sobre nós. Tua Shekinah não é mais ou menos, não tem uma música assim? Derrama tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. É do Fernandinho, não? Isso, parece que é. Não tem então essa expressão, né? E aí olha como não faz sentido. Então, se Shekinah, se não é a palavra Shekinah é habitação, e nós somos a habitação de Deus, como que Deus vai derramar sobre a sua habitação a habitação? Está vendo como não faz sentido? É a mesma coisa que nós falarmos assim, esse óleo, ele é ungido. É uma redundância. É uma redundância. Porque o que é ungir? É mergulhar no óleo. Então, como que nós vamos mergulhar o óleo no óleo? Né? Então, tem até expressões que não cabem nem no português e não faz sentido. É antibíblico conceitualmente e nem na língua faz sentido. Então a gente percebe que tem um monte de equívocos aí que a gente fala e pensa e tal. E só voltando para eu não me perder, então essa questão da unção. Então aceitou a Cristo, é ungido. Vamos ler. Eu falei que ia ler aqui, é porque me vem algumas coisas na mente enquanto eu vou falando, e aí eu entendo que eu preciso então esclarecer alguns pontos para a gente voltar aqui. Mas nós vamos voltar no Isaías 61, que nós vamos falar sobre a vida de Cristo, mas só para tentar explicar o que é a unção de fato, e aí a gente entende o que é unção, e aí a gente entende o que é o Cristo, esse Jesus ungido, né? 1 João capítulo de número 2, verso 20 e verso 27, me ajuda, se não for 27 é 26. Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 20, e eu acho que é o 27, quase que repete um versículo, né? Não há necessidade que ninguém vos ensine nada, porque vocês têm a unção do santo. O 20 eu tenho certeza, agora não sei se é o 26 ou o 27 e quase que repete. Alguém achou aí? É o 1 João, capítulo 2, versículo de número 20. O 20 eu tenho certeza. Aí eu não sei se é o 26 ou 27 e vai repetir. Achou, Thaís? Porém, sobre você, tá. Pode ler, meu irmão. Pode ler, é o 20. Porém, sobre você, isso, é o 20. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo. E por isso, todos vocês conhecem a verdade. Isso. E o 26, é 26 ou 27 que repete praticamente? 27, sim. Pode continuar, Ricardo. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo. Isso. E os seus ensinamentos não são falsos. Desculpa, irmão. Verdadeiros. Sei que tinha acabado. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito
e continue em Rapaz, isso é um versículo só. Nossa, é grande, né? Não, é que ele começou bem antes. É um versículo só. Era só o 27, irmão. Não, então, foi Você só vai estar o falando 27. da unção, né? Tudo isso, é? Rapaz, é porque essa versão, ela é... Não, então, é porque isso na verdade não é uma tradução, é uma versão, né? Isso, é uma paráfrase, né? É por isso que eu falei, ô louco, Não, 27. o que aconteceu? Isso. Tanto o 20 quanto o 27, vamos falar, a maioria vai estar unção. Esse é o termo na maioria das versões, Na minha né? Mas, inclusive, mas está certo, não está errado. Porque a unção refere-se ao Espírito Santo, à pessoa do Espírito Santo. Então o que João está dizendo é exatamente isso. Vocês têm o Espírito Santo. Vocês são ungidos pelo Espírito. Vocês têm a unção do Santo, né? A maioria das versões. Vocês têm a unção do Santo. O que é essa unção do Santo? É a própria pessoa do Espírito Santo. Então todos os cristãos, por definição, são ungidos. E só existe, na verdade, um único ungido. Um único ungido, que é o Cristo. Ele é ungido. Todos nós estamos então debaixo dessa unção, ou da unção de Cristo, né? Porque tem um equívoco em muitas igrejas. Tem pessoas mais ungidas e pessoas menos ungidas, e tem pessoas que são ungidas em Deus, assim, como se elas fossem superiores. Inclusive não toque no ungido, não pode tocar no ungido, né? Quer dizer, se todos são ungidos, ninguém pode ser tocado. Então, olha só, existe um equívoco nessa questão de colocar algumas pessoas são mais ungidas do que a outra. Não, irmãos, se somos cristãos, temos a mesma unção. Ou seja, nós temos o Espírito Santo habitando na nossa vida, né? Então, tem alguns equívocos aí que a gente precisa corrigir, porque tudo isso gera um entendimento. Não é só questão, André, mas é chato. Tudo faz sentido, tudo a gente tem que perceber. Esses detalhes são só detalhes? Não, não são só detalhes. Porque eles vão gerar uma compreensão, tá certo? Equivocada. Então, a gente tem que dar atenção sim. A gente precisa sim saber o que qual o significado de cada um dos textos, das expressões, seus significados. Isso é fundamental para uma compreensão futura, né? Pastor, sendo assim, aquela pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje, automaticamente ele é ungido pelo Espírito Santo. Exato. Pelo Espírito Santo. Então não é o correto um pregador dizer, quem quer receber a unção do Espírito Santo se coloca em pé e vai receber a unção. Não, a não ser que, a única forma seria o óleo, né? A unção que é Tiago, capítulo número 5, me parece que é verso 16, vocês me ajudem aí. A única maneira de nós falarmos isso e aplicarmos de uma maneira correta é o que Tiago recomenda. É assim, Job, se eu falo assim, os irmãos querem ser ungidos, então eu preciso pegar um óleo, um azeite, alguma coisa desse tipo, que representa a ação curadora do Espírito Santo sobre a vida de quem está enfermo. Então, biblicamente, no Novo Testamento, e a gente vive pelo Novo Testamento, né? O Antigo Testamento lá tem seu simbolismo, seus significados, mas tem muita coisa que caducou, não tem mais utilidade, não tem mais significado, não tem mais o porquê. Tá? Eram símbolos, apontavam para uma coisa maior, que é o Novo Testamento. Então, assim, é só para um enfermo. A Bíblia, o Novo Testamento, só recomenda, só tem uma autorização para a gente usar esse ato de ungir, que é pegar o óleo, como símbolo também, o óleo, sabe, irmão? Mas o óleo precisa ser consagrado. Não é de Israel. Não precisa subir no monte, não precisa, pode ser soia, lisa. Qual que tem mais aí? Pode ser até o Maria. Tem que ser azeite, então pega o Maria, não tem problema. Pode ser, não tem. Então assim, amados, é só símbolo, tá certo? É só uma representação. Então Tiago 5 vai dizer que estando alguém doente, chama os presbíteros da igreja ungindo com óleo, não é isso? Se tiver cometido pecado, lhes serão perdoados. Então assim, para o enfermo, isso é uma prática neotestamentária para a igreja. Só, irmãos, não se unge objetos, tá certo? Vamos ungir carteira de trabalho, vamos ungir chave de não sei das quantas. Essa não é uma prática cristã. Não é cristã. Eu sei que muitas igrejas fazem isso, mas não é cristã. Eu estou trabalhando com a Bíblia e o que a Bíblia ensina. Eu não tenho nada a ver com as práticas que tem por aí, tá certo? Meu compromisso é expor para vocês a Bíblia Sagrada, independente de qualquer coisa. Agora, cada pastor, cada igreja vive do jeito que bem entender. Agora, perguntando para mim o que a Bíblia ensina, é isso. Diga. Referente à transferência de unção, que muitos pastores fazem. Também isso não é bíblico.
O que seria mais ou menos assim, Jeff? Só me dá uma ideia para saber o que você está se referindo exatamente. O que seria a transferência? Referente à questão do Elias, Eliseu. o Espírito Santo em si, o nome do Espírito Santo. Seria nesse sentido que o irmão Sullivan está falando? O Elias, o Eliseu, vai receber porção dobrada e tal, aquela coisa toda? Isso. Não. No movimento que eu já vi, no movimento G12 fala. Isso, o G12 tem suas complicações. Então, o que acontece, irmãos? Primeiro, há duas coisas que Deus não delega a homem nenhum, a ser humano nenhum. Duas coisas: galardão e ministério. Não sou eu que falo assim, Job, você vai receber, eu vou transferir a unção e você vai receber a unção de pastor, de evangelista e etc. Isso não sou eu que decido e não sou eu que faço isso, tá certo? Agora, claro, a prática cristã, os presbíteros impõem as mãos sobre as pessoas para estar, inclusive, confirmando ela publicamente e reconhecendo administrativamente que aquela pessoa está sendo ali separada para o exercício do ministério. Mas isso é simbólico, porque quem unge é Deus. 2 aos Coríntios capítulo 3. Vamos ver o texto. 2 aos Coríntios. Percebe como a gente precisa compreender uma série de pontos, né? Porque se eu falo ungido e talvez a gente nem sabe exatamente o que é ungido e a gente precisa entender tudo isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, não é a primeira, segunda, capítulo de número 3. Paulo, ele vai dizendo que a capacidade deles não vinha deles mesmos, né? Mas de Deus, porque foi Deus quem os ungiu. Deus que ungiu ele, não só ele, mas todos aqueles que faziam também o exercício, ou realizavam o exercício. É 3 e 5, tá, irmãos? 3 e 5, verso 3, capítulo 3, melhor dizendo, desculpa, capítulo 3, verso de número 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Olha que coisa interessante. O capítulo 1, 2 aos Coríntios ainda, dê uma rezinha aí, volte aí um capítulo, né? Capítulo 2 capítulos, aliás, capítulo 1. Pastor, Sim. só um ponto, não sei se você pode pegar, mas essa parte do 6, ele fala, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito, e muita gente usa esse texto para não... Não vamos estudar teologia porque a letra mata, né? Esse é o sentido equivocado. Paulo está tratando justamente da antiga e nova aliança. A antiga aliança que era a lei, a letra da lei, ela matava. A letra da lei nunca salvou ninguém. Pelo contrário, quem se deparava com a exigência da lei, consequentemente era a morte, porque não tinha como atender aquela exigência. Então quando fala assim, a letra mata, o Espírito vivifica, é porque é a nova aliança onde o Espírito, né, que é esse que agora nos dá condição de se apresentar diante de Deus, de adorar Deus, de compreender Deus. Então esse é o sentido que Paulo usa naqueles textos. Não tem nada a ver. É um equívoco chama o outro, né, irmãos? Então é claro que se a pessoa não é dada ao estudo, é claro que ela vai pensar o que ela quer, o que ela ouve. Isso vai repassando por gerações e gerações, que é o que a gente vê. Por exemplo, fala assim, não, eu não vou aprender de homem nenhum, eu aprendo só de Deus. Aí eu fico pensando, será que essa pessoa tem pastor? Será que ela ouve quem no púlpito? É anjo? Não é anjo, não é espírito. Ué, se é um homem que está falando, ela está aprendendo de quem? É de um homem. É claro que Deus está usando, né? Mas não aprendo de homem nenhum. Como assim, irmãos? Nós todos aprendemos de homem. Todos nós. Não tem como. Então são uns equívocos assim, por falta inclusive de ter essa investigação, essa discussão, essa comparação, né? E tudo mais. Mas vamos ler o texto aqui de 2 Coríntios capítulo 1, ainda falando nessa questão de unção, de capacitação e tal. Capítulo 1, verso 21 e 22. 21 e 22 de 2 Coríntios. Só voltar um pouquinho. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então o que é a unção? A unção, o ungir, é a mesma coisa que o selo. O que é o selo? É a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Efésios capítulo 1, verso número 13 e verso número 14. E depois de ter nele crido, nele quem? Em Jesus, recebendo o evangelho da vossa salvação, olha só, também fossem selados com o Espírito Santo,
Então, outro equívoco que tem no nosso meio, nós pentecostais, a gente pergunta assim: irmão, você é selado com o Espírito Santo? O que está na mente de muitos é assim: você é batizado com o Espírito Santo e fala línguas? Né? Então, esse termo, não é isso? Você é selado? Se perguntar para a pessoa: o que você quer dizer com selado? Você é batizado com o Espírito Santo e fala línguas? É isso que está na mente dela. Você falar não, por exemplo, se convida para pregar, fala não sou batizado com o Espírito Santo, irmão? Não sou selado, né? Não sou selado. Ou não é batizado com o Espírito Santo? Isso é impossível para um cristão. Todo cristão é batizado com o Espírito Santo, todo cristão é ungido e todo cristão é selado. Pastor, isso acontece no momento que você aceita Cristo? Isso, exatamente. No exato momento, instantaneamente. Então não é tipo, fala em línguas, fui batizado com o Espírito Santo, não. Você aceitou Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo. Isso. Alguns vão pensar, Thaís, que a língua é uma evidência externa do que você foi batizado. Outros não. E língua é dom. É um dos dons, né? Isso. Língua é um dos dons. Nem todo mundo tem o dom de falar em línguas. E não quer dizer que ele não é selado, que ele não é batizado. Ele e a pessoa, tal. Não quer dizer que é menos espiritual. Não quer dizer que não é ungido. Não tem nada a ver. Língua é um dom. Isso está escrito em 1 Coríntios, né? Capítulo 12. Está escrito em Romanos, capítulo 12. Isso está escrito em outras passagens que vai falar de línguas como um dom. Se é dom, todo mundo não tem o dom. Agora, lógico, muitas pessoas têm esse dom. Mas o que não tem quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Não quer dizer que não tem. Não quer dizer que é inferior espiritualmente. Tem essa questão porque a gente sensacionaliza muito, né, essas questões e coloca como espiritualidade. Se a pessoa expulsa demônios, cura enfermos, fala línguas e profetiza, nossa, essa pessoa é o top. Quase Jesus. É assim, não, é ungido de Deus, é aprovado por Deus, é vaso. Né? A gente não tem esses termos? Totalmente equivocado isso. Primeiro, vaso todos nós somos. Nesse simbolismo. Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6, se não me falha, no capítulo de número 4, verso 7, 8, alguma coisa assim, ele vai falar que todos nós somos vasos. É que tem vaso que é para honra e tem vasos que é para desonra. Né? Ou seja, tem gente que profere o nome de Cristo, mas eles são pessoas que desonram a Cristo. Então tem essa realidade. Até um rapaz disse para mim: senhor André, é verdade, numa grande casa há vaso de tudo quanto é jeito, né? Eu falei: é verdade, até no banheiro tem vaso. Então que vaso? Não, é vaso de banheiro, é preciso ser, né, mano? Imagina uma condição dessa. Então, assim, para que a gente não disperse muito, amados, só para a gente focar, está entendido na questão que é unção mesmo? O que seria esse termo ungir, e o que é unção hoje, no caso com óleo, que só seria no caso de uma pessoa doente. Em outro caso, não se aplica. Tranquilo isso? Eu não li, só fiz a referência, mas acho que é Tiago 5:16, não é? Que fala lá que o enfermo e tal, é isso, né? Acabei não lendo. 14, não é? 14? É por lá. 14, 15, 16, alguma coisa assim, não é? É 5. Tem 14. 5:14. Isso. Se quiser ler, Job, só para ficar registrado aí. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, Isso. a fim de que este orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Isso, então. É o único caso, né? No Novo Testamento é o único caso que a gente vê essa prática, tá certo? De ungir, aí de estar pegando óleo e ungir a pessoa enferma. Então, mais ou menos a unção, nós já temos a explicação, né? Que seria a capacitação por Deus. Não sei se eu respondi, Jefferson, essa questão, então não tem possibilidade, porque isso é Deus diretamente que faz sobre a vida de todas as pessoas. O ministério não sou eu que decido, não é hereditário, né? Não passa de pai para filho, que a gente infelizmente vê algumas questões assim, né? Não sou eu que decido, não, você vai ter, não, isso é notório na vida de todos quanto Deus chama. Todos quantos Deus chama, isso é notório, o chamado. E a pessoa muitas vezes nem é reconhecida administrativamente, mas já se percebe o ministério pastoral na vida dessa pessoa. É gente que cuida de gente, que se preocupa com gente, que tem uma palavra de aconselhamento. É uma pessoa mais madura. Isso é o pastor basicamente, né? É uma pessoa que ela tem um conselho de Deus biblicamente para dar, para orientar uma pessoa no momento de desespero. A gente conhece que é uma pessoa evangelista porque, inclusive, ela não perde uma oportunidade de falar do evangelho para uma pessoa e ganhar almas assim de uma maneira fácil. Enquanto a gente está lá, irmão, acompanhando lá uma pessoa há 10 anos, é difícil. O evangelista, ele abre a boca, fala 2, 3 palavras, a pessoa lá já, né? É um dom.
Então, o mestre, por exemplo, é outro dom. Então, essas coisas é Deus que dá, é Deus que outorga, é Deus que decide, é o Espírito Santo que vai dividindo os dons, ou distribuindo, melhor dizendo, distribuindo os dons na igreja. É Ele que opera tudo em todos, é o Espírito Santo que decide e vai distribuindo dom ministerial, os dons carismáticos e tal, né? Então, assim, não tem como fazer isso. Então, uma coisa é dom e a outra é galardão. Então, não é homem que decide essas coisas, é Deus que decide. É muito interessante. Até tinha um pastor que dizia um negócio bem interessante, dizia assim, tem obreiros que de fato foram ungidos por Deus, e outros foram lambuzados, né? Foi lambuzado com óleo. Então não tinha assim a vocação não. Tem gente que foi vocacionada, chamada para o ministério, tem gente que se intrometeu no ministério. Então tem essas realidades aí também. Então, amados, o que acontece? A unção é isso, é a capacitação por Deus, através do Espírito Santo, sobre a vida da pessoa, isso é chamado de unção. Né? Então, por que todos os cristãos são ungidos? Porque todos foram capacitados por Deus para viver uma vida santa, para viver uma vida, inclusive, que se pareça com a vida de Jesus. Por que Jesus, o homem, operou tudo que operou de milagres? Por quê? Qual foi? Será que foi Jesus apenas? Não. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que o capacitou para isso. Tudo que Jesus realizou, só realizou após a descida do Espírito Santo sobre a sua vida depois do batismo. Jesus não realizou, pelo menos a Bíblia não tem nenhum relato disso. Não realizou nenhum sinal miraculoso, não curou ninguém. Eu sei que tem filmes aí, né, que mostra Jesusinho lá bem pequenininho, pegando um passarinho que estava morto na mão, né? A Paixão de Cristo, né, que mostra a cena, né? E tal, mas não há relato bíblico. Só depois dos 30 anos, então, o Espírito Santo vem sobre a vida de Jesus e ungiu e capacita-o. Então ele realiza o seu ministério na unção do Espírito Santo. Tudo que Jesus faz é porque foi capacitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem ação na vida de Jesus do começo ao fim. Foi gerado pelo Espírito Santo, foi capacitado pelo Espírito Santo, foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Então o batismo do Espírito Santo é uma capacitação ao invés de ser um derramamento de poder, é isso? Não, então, a capacitação, aí depende, Sullivan, deixa eu tentar dividir. Não sei nem se é possível dividir, mas para ver se a gente entende. Quando eu digo assim que Deus unge o cristão, é porque o Espírito Santo vem habitar na vida dele, ele é capacitado com essa nova natureza, ou seja, com o Espírito Santo, né, que gera essa nova natureza dele, para ele vencer o pecado, viver uma vida santa diante de Deus. O poder, que a gente chama de poder, ele pode ser algum dom, que a gente chama de dom do carisma, carismático, ou seja, dom da graça, dom do Espírito Santo. São esses dons que nós conhecemos 9 basicamente, né? Profecia, línguas, variedade de língua, interpretação de língua, dom da fé, dons de curar, dom de sabedoria da palavra, ciência da palavra e milagres e assim por diante. Então o que seria esse poder? Seria essa capacitação através dos dons para feitos, realizações. Então isso é um aspecto da capacitação, né? A gente chama de poder porque isso é mais notório, é uma coisa que mexe mais com o visual. Não especificamente, acho que eu expressei errado. O poder em si o batismo do Espírito Santo foi a capacitação dos discípulos para pregar o Evangelho, né? Do Pedro converteu até 5.000 pessoas. Né? Exato. Tirando essa mistificação do poder que se cria dentro da igreja, a pessoa fala, aquele cara foi batizado pelo Santo, então ele tem poderes. Como se houvesse 2 batismos. 2 batismos. Eu vou falar meu entendimento que eu tive até hoje. Você tem o batismo nas águas, aí é um. Aí depois, conforme você vai, né, crescendo na vida espiritual, você é batizado. Leve, né? Você tem o batismo com o Espírito Santo. Isso, Então, para mim, seriam 2 batismos, né? Até hoje. Sim, eu não entendo, eu não encontro na Bíblia esse texto. O Atos capítulo 2, só para eu tentar, né, desenvolver aqui. O Atos capítulo 2, o que vai mostrar? Vai mostrar que ninguém tinha o Espírito Santo dessa forma. Ninguém tinha. Jesus disse, só fica lá no Senado, né, porque ficar pois na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então foi isso, então foram para Jerusalém. Nenhum dos discípulos, daqueles quase 120, 119 mais ou menos, né? A Bíblia diz quase 120, uns 119 mais ou menos estavam lá. E o Espírito Santo veio sobre todos eles. Sobre todos. Inclusive, quando o Espírito Santo veio, aí viu-se, né, pousar sobre cada um deles
A visão era um membro mesmo, a língua, não vou mostrar a língua aqui, senão fica feio para vocês, né? Ou para mim, aliás. Então, viram a língua, né, um membro assim, um aspecto de fogo pousar sobre cada um deles, e eles começaram então a falar em outras línguas, que ali nós entendemos que eram idiomas falados naquele momento, no mundo ali. É outra discussão para outra questão, né? Então, só para eu tentar aqui ver se consigo estar mostrando aí esses desdobramentos. Então, é uma capacitação através de dons. Então, uma pessoa, por exemplo, lá, quais foram os dons que nós percebemos nessa vinda do Espírito Santo? Línguas, curar enfermos, não é? Dom de ciência da palavra, pelo menos profecia também a gente vê muito frequentemente no livro de Atos, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela logo profetiza. Então assim, ela é batizada com o Espírito Santo, no sentido que ela aceita Cristo. Vocês podem ler capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 8, não me lembro, capítulo 9, capítulo 10, vários outros capítulos para frente, vocês vão ver, pessoas aceitavam Cristo, eram batizadas no Espírito Santo, muitas vezes antes de ser batizadas nas águas, inclusive, né? Então, muitas vezes era até isso que acontecia, nem sempre era essa sequenciazinha, e aliás, isso eu já presenciei aos montes, gente que aceitou, naquele momento aceitou a Cristo, foi batizado e ainda foi usado através de uma mensagem profética, não tinha nem descido das águas, estava com uma ação de cigarro no bolso, com a arma na cinta. Pô, irmãos, quantas vezes já aconteceu no nosso meio? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: o batismo com o Espírito Santo é a capacitação de Deus. Todo cristão, toda pessoa que aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar na vida dele, ou seja, ele é capacitado por Deus para viver uma vida santa. Existe um revestimento de poder que é uma vida contínua de oração, onde claro que eu vou ter mais sensibilidade, né, com Deus, onde claro que o Espírito Santo vai ter, vamos colocar assim, uma fluidez na minha vida, para que haja através dos dons espirituais. Isso é um fato, isso é entendido muito claramente. Então a gente entende que, eu entendo, né, que eu e muitos outros entendem, fala a gente assim, que me coloca no meio daqueles que estudam, né? E a gente percebe que a unção, a capacitação, a pessoa do Espírito Santo é a mesma coisa, só que se mostra mais evidente na vida de uns por conta dos exercícios dos dons. E que dons nós estamos falando? Então são esses dons que às vezes evidencia mais. Que uma coisa é a pessoa ter o dom da sabedoria da palavra, que a gente chama de dom de sabedoria mesmo, né? Os 9 dons são divididos em 3 categorias: dom de elocução, dom de poder e dom de ciência. Dons. 3 de elocução são aqueles que são falados: profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. Então isso é falado. Muito mais destacado, por exemplo, que aquele que tem o dom de sabedoria, que seria discernimento de espíritos, sabedoria da palavra e ciência da palavra. Muitas vezes isso se manifesta no silêncio. No silêncio que eu digo assim, não é muitas vezes no culto público, não tem aquele estardalhaço, mas são dons, e são os mesmos dons do Espírito Santo, que está no mesmo texto inclusive, né? Aí vem os dons de poder, dons de curar, dons de milagre, dons de curar, o único que está no plural, dons de curar, dom de milagre e dom da fé. Esse é o dom de poder, aquilo que é exercido também para realizar prodígios, né? Coisa assim, o paralítico andar, de repente o mar se abrir, um morto ressuscitar. Isso são dons de maravilhas, tá certo? Desculpa, eu misturei aqui. Dons de maravilhas seria, o dom de milagres ou maravilhas, que é a mesma coisa, depende da tradução, seria um morto ressuscitar, parar sol e lua, né? Nesse sentido que mexe com a natureza, aquilo que é natural, interfere no curso natural da criação. Isso é dom de milagres. Dons de curar é qualquer cura, porque tem gente que divide, né? Depende, tem cura que aquilo é milagre. Não é cura. Cura é cura. Se é uma dor de cabeça, se é uma cegueira, se é uma aleijão, é cura. Então é por isso que o único que está no plural, dons de curar. Todos os outros é o singular, dom de profecia, dom de variedade, então é singular. Só os dons de curar, porque tem N maneiras, inclusive, e tem várias formas que esse dom ele não só se manifesta, mas se apresenta e tal. Então, deixa eu ver se eu não estou fazendo uma saladinha muito assim, distante para a gente ficar difícil de voltar. Está respondido assim, mais ou menos, a questão dos irmãos? A gente pode voltar no ponto? Eu entendi muito bem. Sim, qual ponto? Por exemplo, assim, que nem a dúvida é,
se tinha o batismo nas águas, se tem, né, o batismo nas águas e depois o batismo com o Espírito Santo. Então, na verdade, esse segundo momento não tem. É assim, deixa eu ver se... Como se fosse, não seria um batismo, seria uma, não sei se é a palavra correta, uma manifestação dos dons. É assim, o que é batismo com o Espírito Santo? Vamos pegar capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 12, e a gente vai entender o que é o batismo pelo Espírito Santo. Existe batismo com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo, ou em o Espírito Santo. Oh, que coisa confusa, né? Mas a gente está aqui para descomplicar o negócio, né? É complicado. 1 Coríntios 12, né? Capítulo 12, a partir do verso 12, daqui a pouco a gente lê junto, tá? Primeiro aos Coríntios, isso, primeira carta, capítulo 12, verso 12. Não leio não, a gente vai lendo junto, só para que vocês possam prestar atenção aqui. Então, o batismo com o Espírito Santo, a expressão, amados, a expressão. Não estou falando nem do ato, porque o ato, ele é simultâneo, ele é o mesmo ato, mas ele tem aspectos diferentes. Por exemplo, quando fala assim, batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, e batismo pelo Espírito Santo, são expressões que aparecem na Bíblia. O que quer dizer isso? Bom, batismo com o Espírito Santo, o que é a palavra batismo? Mergulhar, não é isso? Imergir, mergulhar, esse é o sentido. Então, quem foi batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, melhor dizendo, foi batizado no corpo de Cristo. Então, ele foi imergido pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Quem é que introduz a pessoa no corpo de Cristo? É o Espírito Santo, não é? Quem é que batiza a pessoa com o Espírito Santo? É Jesus. Aceitou a Cristo, Jesus disse que enviaria o Consolador. E o Consolador vem, então, e é imergido na pessoa, mergulhado na pessoa. Então, ela foi batizada com o Espírito Santo, ela está selada com o Espírito Santo, ela é ungida pelo Espírito Santo. São termos sinônimos, tá certo? São termos sinônimos, não quer dizer outras coisas. É a mesma palavra diferente para dizer a mesma coisa. Então, foi imergido por Jesus, né? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem imerge essa pessoa no corpo de Cristo. Porque quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. E é impossível permanecer, inclusive, professando o nome de Jesus se não for pelo Espírito. O próprio capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 1 e 2, mais ou menos está escrito isso aí. Aí, a partir do verso 12, acho que 12 e 13, amado, pode ler, por favor, que eu não me recordo exatamente qual é. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Isso. Assim também como com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. Isso. Então o texto está dizendo que... Acabou aí, né? E todos nós, cuidado beber de um único Espírito. Isso. Então o texto está dizendo, Paulo está dizendo, se a gente continua lendo até o final, né, vai falando a respeito justamente dos membros, né? Então, um é olho, um é orelha, um é pé, um é mão, um é ouvido, um é olfato. Todos nós participamos de um mesmo Espírito. Inclusive, a Bíblia vai dizer aí nesse texto que um dos membros pode ser cabeça. Fala, mas cabeça não é Cristo? Nessa simbologia não. E onde Cristo aparece nesse corpo? Aparece pelo Espírito, dando vida ao corpo. Esses são os significados desses textos bíblicos. Então, deu para diferir, irmãos, essa questão assim, que é a mesma coisa, basicamente, a palavra batismo com o Espírito Santo, basicamente é a mesma coisa. Elas são, a gente separa isso para a gente tentar entender essa dinâmica, mas é a mesma coisa. Ou seja, quem é de Cristo, participa do corpo de Cristo, tem o Espírito Santo, é ungido, é capacitado para viver uma vida santa. Agora, alguns são revestidos de poder com alguns dons para exercer aquilo que Paulo vai dizer no próprio capítulo 12 aí, verso eu acho que é 8, me parece, 7 ou 8, que vai dizer que o Espírito é que vai distribuindo esses dons no corpo. Então é o Espírito que vai capacitando cada um com ferramentas diferentes, né? Que nós chamamos de dons, que são habilidades, que são capacidades dadas pelo Espírito Santo a quem quer do jeito que quer. É isso, verso 7, verso 8? Verso Amado? 8. Sim. Começa Porque do Do 7, do 6? Então vamos ler do 6. Eu acho que é até o 6 que eu quero só. Pode ler, amado.
É que essa tua versão aí deve uma meia hora que você vai ler. Eu troquei a versão. Trocou, né? Então, agora é de crente, né? Tô brincando, vai lá. E a diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Isso. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um Como para que é? o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, Isso. e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Vai vir uma lista aí, né? Inclusive você não se contenta em ler ou não, né, Vano? Porque ler é tudo mesmo, né? Não, Vai ler. não, tem que ler isso. Não, irmão, cara, obrigado. Porque eu só queria esse texto mesmo falando que é o Espírito que vai concedendo, né? É Ele que decide, inclusive, a quem Ele coloca no corpo de Cristo com uma habilidade, com um dom. Percebe que é Deus que faz isso? É o Espírito Santo que faz isso? Qual é o nosso papel como igreja ou como liderança? É identificar quem é que Deus ungiu, nesse sentido ministerial. Quem é que Deus capacitou para tal tarefa? Então, nós da liderança, obreiros, a gente precisa identificar essa pessoa, reconhecer ela administrativamente e dar recurso para que ela exerça isso. O nosso papel é esse, apenas. Nós não temos, por Deus, autorizado a fazer mais do que isso. Eu sei que o homem é tentado, né? Às vezes querer achar, inclusive, que a igreja é dele, que ele pode decidir sobre a vida de fulano, ciclano, beltrano e decidir quem faz ou quem não faz e tal. Na verdade, amado, o líder ele precisa enxergar o que Deus está fazendo, o que o Espírito está fazendo, porque o pastor apacenta vento. Apacentar vento é muito difícil, porque o vento sopra para um lado, sopra para o outro, e aí eu não tenho controle. E como é difícil para nós perder a rédea das coisas, ou querer ter o controle de tudo, então a gente às vezes resiste a esse negócio, e a gente quer colocar cabresto nas pessoas, a gente quer colocar limitação nas pessoas, a gente oprime, ainda que seja intelectual, ou psicologicamente, até mesmo estou falando de professor, que perdeu a rédea do negócio, que ele nem está percebendo, nem está aceitando que Deus está usando alguém para ensinar na sala, não é nem ele naquele momento. Então, né? Então a gente tem esse defeito aí de fábrica, irmão. Muitas vezes a gente precisa ter cuidado disso. Quando o João, no capítulo de número 3, diz que todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento, olha só, é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, é justamente isso que ele está dizendo, que eu estou me referindo aqui. Então todos que são nascidos pelo Espírito são como o vento. Deus sopra cada um de nós como quer, do jeito que quer e a hora que quer. E aí nós que de alguma maneira apacentamos vento, a gente só precisa enxergar esse movimento de Deus, né? Para a gente não perder a pessoa de vista, para a gente auxiliar a pessoa de alguma maneira e não controlá-la e não decidir sobre ela. É lógico que a liderança às vezes precisa interferir em alguns casos, mas é para a própria proteção da pessoa, nunca para mandar, nunca para dizer quem manda aqui sou eu, nunca para falar o chefe aqui sou eu, manda quem pode e obedece quem tem juízo, como a gente vê algumas expressões, não sei se vocês ouvem isso, já ouviram, mas isso para mim é uma frase assim dos quintos dos infernos, satânico, né? Porque a gente está colocando assim, tem pessoas que mandam sobre as outras. Ninguém manda sobre ninguém, amados. Nós todos pertencemos ao mesmo corpo, né? Nós temos funções diferentes, nós precisamos nos respeitar mutuamente, nós precisamos nos tratar como irmãos. Alguns irmãos mais velhos nós temos, que nós chamamos de pastores, obreiros e tal. São os irmãos mais velhos a quem nós respeitamos de uma maneira e reconhecemos que Deus os colocou para nos orientar. Mas igualmente nós devemos respeitar todos os demais, não é? Existe na verdade um equívoco, até pegando o texto de Romanos, da honra a quem tem honra. Honra não é tratamento diferenciado, isso é acepção de pessoa, Tiago vai dizer. Se eu trato o Job diferente do que o Ricardo, porque o Job é pastor e o Ricardo não, isso aqui é pecado. Isso não é honra. Honra é reconhecimento. Eu reconheço ele como meu pastor, né? Eu reconheço ele como meu líder espiritual. Agora, o respeito que eu dou para ele é o mesmo que eu dou para o Ricardo, que é o membro. Então a Bíblia ensina isso, irmãos. Fora disso, é um ensino mundano. É uma estrutura que a gente quer trazer para dentro da nossa convivência, que isso não é bíblico. Isso não é evangelho. Jesus disse isso. Como que é aí o povo aí fora? Como que vive aí os gentios? Senhor, os maiores mandam sobre os menores. Então, mas entre vocês não será assim, disse Jesus. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem é que é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Senhor, quem está à mesa. Então, Jesus disse, eu, entre vós, sou aquele que serve. A palavra no original, inclusive, é diáconos.
eu sou diáconos. É uma coisa linda, irmão. Então o Evangelho é uma hierarquia invertida, né? Vamos colocar assim. É uma hierarquia invertida. A quanto Deus mais dá, mais essa pessoa é responsável para servir os outros. Então, quanto mais eu tenho de Deus, mais eu tenho que usar isso para servir as outras pessoas. Eu sou servo dos servos. Então, na verdade, aqueles que nós chamamos de ministros, de líderes, essas pessoas, no reino de Deus, elas estão embaixo. Elas estão por último. Paulo disse isso. Eu tenho para mim, Paulo dizendo lá em 2 Coríntios capítulo 11, se não me falha a memória, eu tenho para mim que Deus pôs nós, apóstolos, como os últimos da fila, como a escória de todos, como o lixo do mundo. Olha só, irmão, né? 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo vai dizer que os homens, aliás, 1 Coríntios, eu falei do 2 Coríntios capítulo 11, que é o que ele vai falar sobre o apostolado, né? Essa questão que ele teve a impressão que Deus assim colocou eles tudo por último, como a escória de todo mundo, que eles sofriam igual um cachorro apanhando no dia de feira. É um negócio terrível, né? Então essa é a ideia que a gente vê na Bíblia. Isso é o 2 Coríntios capítulo 11, depois vocês lembram, né? Que eu não lembro exatamente o versículo. Inclusive ele vai listar os seus sofrimentos, como ele sofreu, irmãos. Como ele sofreu. Bem diferente do... Bom, não quero entrar nesse assunto lá, aqui que a gente vai lá para frente tratar isso aí de uma forma mais específica. Então o sofrimento dele. Mas 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo ele vai falar que os homens nos considerem como ministros de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de Deus. Requer-se no dispenseiro, no ministro, que cada um se ache fiel. Então ministro, Paulo ele vai tratar lá, que é o que nós chamamos os pastores, obreiros, né? Ministro do Evangelho. Então, mas a palavra lá, a referência de Paulo para ministro, é justamente o remador do remo inferior. Remadores dos remos inferiores. Essa palavra, ministro, eu nunca falei isso para vocês, né? Então deixa eu pegar aqui o... Não, vou pegar não, depois dos comerciais. Depois dos comerciais nós voltamos, porque nós já estamos na hora da merenda. Já tem 47 minutos.